Olá, sejam todos bem-vindos ao Casa de Negócios, o programa que conversa com executivos e empresários sobre aquilo que influencia os seus negócios e como os seus negócios impactam a vida das pessoas e também de outras empresas. Eu estou aqui hoje com Léo Abram, um dos fundadores e middle officer da Abram Filho. Léo, obrigado Bem, por querido. Certinho? me receber aqui hoje. Prazer. E eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre o que é exatamente a Abrão Filho, o que ela faz, que negócios vocês É desenvolveram aí um ao longo do monstro, tempo. né? Uma anomalia no mercado bancário e cambial. Cara, juridicamente falando, nós somos um correspondente de instituição financeira, esse é nosso objeto social de atividade. Fomos fundados no ano de 2011, em julho, então celebramos 13 anos de existência agora, em 2024. Só que a gente, em 2011, decidimos fazer uma mescla, né? Blendar o correspondente cambial com o correspondente bancário. Então, por isso que você vê lá Abrão Filho Banking e Câmbio. Ou seja, em 2011, um correspondente cambial era umas famosas, populares casas de câmbio que trabalhavam com produtos de câmbio manual, né? Cartão pré-pago, papel em moeda estrangeira, papel moeda estrangeiro, cheque em moeda estrangeira. E um correspondente bancário era um posto de coleta de conta de consumo e de microsaque. A gente blendou essas duas figuras, só que para uma segmentação mercadológica maior. Ou seja, não para fazer o varejo, e sim para fazer o middle. Então, assim, é uma correspondência de instituição financeira onde se mescla o bancário com o cambial. Isso acabou, de certa forma, fazendo com que a gente modelasse, né, um mercado todo, que é o mercado de correspondentes cambiais e bancários no país. Só de cambiais no Bacen, a consulta é pública, você tem cerca de 5.300 correspondentes cambiais únicos e bancários muito mais. Aí, porque é conta de consumo, coisa mais trivial, bancários, nossa, eu não vou nem falar que eu vou chutar errado, mas deve ter bastante de 30, de 20 mil correspondentes bancários, né? E que tipo de serviço exatamente vocês oferecem? Você falou que não está no varejo, atua mais no atacado, Isso, digamos assim. Que tipo de serviço, só para que a gente conseguir materializar, conseguir tá. sentir um pouco melhor o que vocês fazem? É abertura de relacionamento bancário, contas especializadas bancárias, eu vou explicar um pouquinho, sempre no viés cambial, sempre para ter uma contratação de câmbio, né, a conversão da moeda, de algo que vai ser enviado em moeda estrangeira ou recebido em moeda estrangeira do exterior. Então, desde uma conta de não residente para uma pessoa física ou jurídica não residente, obviamente, tramitar recursos no Brasil, uma conta de depósito atrelada, as famosas escrow accounts para transações internacionais, contas comerciais para empresas residentes que estão em estágio embrionário de vida, as famosas startups, e tem dificuldade ali de abrir relacionamento com banco de varejo, né? O mercado ainda é muito centralizado, enfim. Então a gente abre várias modalidades de conta bancária para fechar operações cambiais. E aí, operações cambiais, isso é um universo, né? É muito variado, é muito vasto. As pessoas estão mais assemelhadas ao câmbio manual, aquela coisa varejista do dia a dia. Pô, vou viajar para o exterior, vou levar uma reserva em espécie, vou ter uma conta internacional, que nós também possuímos esse produto, mas para usar ali no dia a dia, custeio da minha viagem. As nossas transações cambiais, elas caem mais ali no viés do câmbio financeiro, né? Então, empréstimos e financiamentos internacionais, investimentos externos, distribuição de lucros e dividendos, redução de capital internacional, é mais nessa linha, né? Vocês operacionalizam isso para as Isso. empresas de modo geral. Se uma empresa Exato, precisa receber um dinheiro de um serviço que eu prestei aqui, exato, vocês fazem esse meio de campo exato. entre essas duas De um pontes. serviço, né? Ou seja, se a empresa estrangeira tem um pagável, um recebível no país, ou se a empresa nacional tem um pagável, um recebível junto ao exterior, mas também para pessoas físicas. Então você tem uma holding patrimonial, né, em solo estrangeiro, e você vai aportar capital nela, ou você tem um trust, você vai constituir o capital do trust, você vai comprar um imóvel, inclusive até interessante isso, né? Porque o ramo imobiliário na Flórida e Portugal foram os nossos dois principais nichos em 2011. Quando você pega ali o subprime norte-americano, o real tomando muita força, e a classe média passou a investir imobiliariamente falando na Flórida e Portugal. Esses foram os dois nichos que a gente
navegou assim, liderando durante alguns anos. Então você vai comprar um imóvel no exterior, né? Então para PF também, pessoas singulares, a gente atua com bastante agressividade e competitividade também na Cambial, né? E vocês, esse tipo de serviço, os bancos tradicionais sempre fizeram, costumam fazer. Vocês conseguem operar de um jeito que torna esse tipo de transação, esse tipo de operação mais em conta? Sim, mais em conta e mais eficiente e mais assertiva. Mais rápida também. Mais rápido. Está na rapidez. Exatamente. E assertiva também no sentido de o Bacen que normativa, né? O Bacen, obviamente, a autarquia fiscal à frente de garantir o poder de compra da moeda, né? Mas normativa ali as instituições que atuam no mercado bancário e cambial e de capitais e também o mercado de câmbio em si. Cara, você tem ali vários enquadramentos burocráticos do Bacen, é daí que vem o censo, a balança de pagamentos, a balança comercial, né? Ou seja, como que você enviou e como que você recebeu o dinheiro do exterior. Então, quando você pega vamos chamar de TradFi, né? O Traditional Finance, e você traça um paralelo com o Alternative Financial Service, que é o AFS, que é aí que vem as fintechs, né? Que não tem um KNAI de fintech, é uma terminologia comercial. Os KNAIs, né, a natureza jurídica é de uma IP, é de um correspondente de instituição. Nem tem KNAI para IP também, mas enfim, é regulado pelo Bacen. Então, o Alternative Financial Service, em relação ao Traditional Finance, que são os bancos e as corretoras de câmbio, as distribuidoras de câmbio, ele tende a ser mais rápido, assertivo e eficiente. Quando eu falo assertivo é o quê? Há uma carência de mão de obra e tecnológica, mesmo hoje em 2024, assim, expressiva, né, no mercado bancário e cambial brasileiro. Então o banco não sabe exatamente qual kit documental para qual tipo de conta, qual demanda documental para cada tipo de remessa e onde ser armazenado e o prazo definido com uma esteira on-board para o cliente acompanhar a sua remessa, o seu recebimento, né? Então, o mercado ainda é muito moroso, tanto o de corretora quanto de banco, trazendo muitos atrasos e acaba sendo ineficiente e caro, né? Caro porque você não dá vazão. Se não dá vazão é caro, e caro também porque ainda é muito centralizado. Quando a gente fala do mercado cambial brasileiro, a gente está falando que o fluxo, né, cambial do mercado primário de 3 anos para cá giram em torno de 1,3 tri,3 bi até 1,6 tri,6 bi, vai fechar agora 2024 aproximadamente. E isso tudo está concentrado em pouquíssimos players. Então você tem mais ou menos 160 instituições financeiras bancárias e não bancárias, que são as corretoras distribuidoras, com carteira de câmbio. Isso é muito pouco, tá? Então, quando você vê a nossa figura jurídica, que comercialmente é uma fintech, comercialmente, tecnologicamente, processualmente uma fintech, mas juridicamente nós somos um correspondente da instituição financeira, o Bacen criou esta figura, né, em 2011 para dar mais vazão para o mercado, mais competitividade, inovação, barateamento. Então, mas ainda assim, as instituições financeiras, de fato, né, elas têm um leque muito pequeno ali de atuação, ainda mais num país continental como o Brasil. Aí vem as IPs, né, muitos players que se vendem como bancos digitais não são bancos, são IPs atuando em plataformas sem capilaridade, né? Abrem conta de pagamento, não abrem conta corrente, é diferente. Mas que também, e agora passam, agora não, desde 2000 e de dezembro de 22, passam a poder ter posição cambial. Então o Bacen ele vai tentando, puta, eu preciso ter mais player, né? Eu preciso conseguir dar mais vazão às demandas, tem que ter mais competitividade, baratear, ser mais rápido. E as corretoras, as distribuidoras e os bancos, cara, ali, maioria com 30, 45, 60 anos de atuação, na zona de conforto, né? Fazendo tudo do mesmo E jeito. normal, é mercadológico, né? Porque se aquela é a condição do ecossistema, você tá no seu papel na cadeia, né? Então, pô, por que é mais rápido? Pô, mais rápido porque a gente vem para desburocratizar, né? E injetar tecnologia que é uma realidade precária, o mercado é muito destecnologizado. Você consegue automatizar uma série de processos que sempre foi feito de uma forma manual ou ainda pouco automatizada. Então, desde de modular demandas documentais por tipo de relacionamento bancário, até por tipo de operação cambial, até em real time apresentar para o cliente final, ou para o parceiro comercial, ou para o agente autônomo de câmbio, que depois a gente fala aí, o que está acontecendo na esteira.
cálculo tributário da operação ali em tempo real, cambial em tempo real, tudo, cara. Quase tudo real time, né? A gente faz, né? Ou seja, o banco consegue ver, o cliente consegue ver, é um processo Sim, muito mais sim. confortável de se operar. Sim, exato. Então, a gente como middleman, né, a gente como uma fintech plugada numa instituição financeira, em duas instituições financeiras bancárias no caso, tanto o player bancário quanto o nosso parceiro comercial, o nosso agente autônomo de câmbio e nosso cliente final conseguem ver em real time o que está acontecendo ali na atmosfera, né? Pô, quando a gente fala em câmbio, você sempre tem o valor da Sim, moeda ali e tem a famosa taxa de sim. corretagem. Vocês também operam com isso ou tem alguma Não, jamais. Isso é uma ofensa. monetização diferente? Isso é um absurdo. Eu falo que o mercado financeiro, vou falar só do bancário e cambial, mas ele tá meio paleolítico ainda, né? Cara, a lógica da fintech é desburocratizar, né? E aí você tem esses pontos de disruptura também no âmbito não de custeio, mas de ônus do cliente final. Então, uma coisa que a gente, né, desde a fundação a gente vende, até deixou a empresa muito, muito conhecida, principalmente no mercado cambial, é não cobrar corretagem de câmbio, né? Então, as corretoras e distribuidoras até hoje têm uma posição cambial limitada, né, normatizada pelo regulador, que é o Banco Estado do Brasil. Subiu agora para $500.000 por dia operação cliente. Nós não possuímos, né, porque eu sou uma fintech walletless plugada em duas instituições financeiras bancárias. Então, se o cliente vai fechar 1, 2, 3, 5, 10, 15, $50 milhões, eu estou na posição do banco ali, novamente, com os processos, com a precificação, com a tecnologia, com os fronts, mas a posição financeira e cambial do banco. E a corretagem, né? Porque a gente não está intermediando, a gente está mediando. Ou seja, eu agencio o cliente via atacarejo, né? Um atacarejo, digamos assim, para o player, e estou operando aquela massa de cliente ali dentro. Então não há oneração de corretagem de câmbio. Outras coisas que a gente conseguiu também, digamos assim, disrupturar no âmbito aí de custo, aviso de crédito, né? Sempre teve, você vai receber uma ordem de pagamento de 100, 200, $500.000. Tem $30 para registrar o aviso. Pô, mas o player já vai ganhar com o spread na conversão. Por que precisa ter esse custo para registrar o aviso? Tem também ali o envio da message transfer para o exterior, geralmente via cooperativa Swift. Você vai enviar $10 milhões para o exterior, tem $50 de Swift. Porra, mas além de fechar um câmbio de $10 milhões, tem que pagar $50 de Swift. Então essas coisinhas, esses penduricalhos, né? Acho que usa-se muito aí quando fala do Congresso aí. Tarifa de Swift, de contrato, corretagem de câmbio. Isso a gente não cobra há 13 anos, né? A gente atua direto com o banco e sem esse tipo de custo. E aí a monetização de vocês fica O spread, né? Ou seja, o banco remunera o correspondente dele, a receita de fato está no spread da cambial. Que é o deságio ou ágio, né? Quando é a venda é acima, é o ágio, quando é a entrada é o deságio, né? A entrada é abaixo, né? Ou seja, essas receitas periféricas acabam impactando direto o cliente. Impacta o cliente e o parceiro comercial. Porque a gente não faz o B2C. Nós somos uma fintech B2B e B2B2C. Ou seja, eu tenho um ambiente web e uma linha de produção para parceiros comerciais. Tem um programa na empresa chamado Programa Partnership. E eu tenho um ambiente web, uma linha de produção para o agente autônomo de câmbio. Ou seja, o cliente final destes profissionais está sendo desonerado e eles automaticamente têm a consequência do cliente se fidelizar eles pelo custo, né? E eles estão conosco. Ou seja, eu até tenho produtos para o cliente final. Você entrar no site da Abrão, você vê conta nacional PF, PJ, mas o core business da Abrão não é B2C, é B2B e B2B2C. A gente está falando de câmbio e parceiro comercial. Você resolve a vida ali do parceiro, ali da Isso. instituição. Um parceiro pode ser um contador, um advogado, um profissional de visto para estrangeiro, e o agente autônomo de câmbio são profissionais, né? Aí tem várias tecnologias no mercado, corretor autônomo, operador autônomo. O agente autônomo é uma marca que a gente pleiteou no NPI, né? Nossa, da Abrão, com toda uma linha de produção ali e tecnologia para ele. Queria que você falasse um pouco de você, como é que surgiu você, os cofundadores da Abrão como um todo? Cara, eu entrei no mercado de câmbio como office boy por conta do meu pai. Meu pai atua no mercado cambial brasileiro desde 69. Ele começou a trabalhar com 9 anos de idade como engraxate, né? Ele também entrou como office boy lá com seus 20 anos, algo do tipo na época. Trabalhou por várias instituições, fundou uma, né? A Pioneer Corretora de Câmbio, que não existe mais.
Então, ele que me inseriu nesse panorama, digamos assim. A fusão disso, né, com a tecnologia, isso de fintech, de aplicar tecnologia, né, para o mercado bancário e cambial, racionalizar processos, dinamizar fluxos. Cara, de repente tenha sido um gap ali que a gente identificou, né? Porque puta, tudo planilha, né? Tudo arquivo XLS, papel e tudo caso a caso, tudo sem parâmetro modulável ou pré-definido. Foi, acho que, uma dor do mercado que a gente falou, cara, se a gente de fato quiser, eu trabalhei numa corretora de câmbio, essa do meu pai, que ele trabalha até hoje, e meus cofundadores também, né? O Marcos Vinícius, o Luiz Eduardo Domingues e o Luan Almeida. E acho que foi atender uma dor, falar, ou a gente consegue, né, esteirar tudo, organizar tudo, fazer com velocidade, com assertividade e com uma precificação, né, aquém do que é feito no mercado, ou a gente vai ser isso, né? E aí, claro, aí é estudo, né? É muito estudo. Ajudou muito isso. Pô, tive um buscador de câmbio, né? Que foi uma alusão a Priceline.com. Era um comparador de preço de casa de câmbio, que eram correspondentes cambiais de corretoras. E bancos. O Banco da Ecoval estava lá com 35 casas de câmbio. A corretora Confidence, hoje Travelex, tinha 120 casas de câmbio no buscador. A Ouro Minas, uma das maiores distribuidoras de papel, moeda e de ouro do país, tinha lá 40 casas de câmbio. Então, ali se dando com linguagem programática, né, cara? O que você imaginar? Emula tal linguagem, faz em PHP, faz em C Sharp, faz em, né? Então você começou a fundir a tecnologia, né, devido à deficiência do mercado, com o que eu aprendi no dia a dia, e meu pai me deu aquela base normativa, né? Pô, as autarquias, circulares, Explicou ali o beabá. resoluções, o Conselho Monetário, o Sistema Financeiro Monetário. E a história é curiosidade, né? A história é bom, claro, mas história é curiosidade, né? E nesse processo, né, de trabalhando ali na corretora, identificando esses problemas, que deu o start? Falou, pô, não, não é possível, isso tem que ter um jeito de resolver esse problema de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. Que teve alguma coisa que foi o gatilho para vocês? Essas questões dos custos, né, da inassertividade por falta de know-how, com certeza foram, né, prepulsores, né? Agora, essa figura do agente autônomo de câmbio, por exemplo, que é uma figura que fomenta muito, né, a empresa financeiramente falando, acho que de repente tenha sido o maior pulo do gato, que surgiu em 2018. Os profissionais que atuam comercialmente no front office, na mesa de câmbio, de bancos de middle, de varejo, até de bancos corp e das não bancárias, corretoras e distribuidoras, meu, os caras têm carteira de cliente que movimentam dezenas de centenas de milhares de reais, falando de receita, e tem um salário, um variável muito aquém, muito ínfimo, próximo disso. E assim, que eu ia falar em inglês, careless, né? Mas assim, precariedade de ferramentas, precariedade até de questão comercial, uma lâmina comercial, né? Um diretório no site comercial para o produto. Então a gente também entendeu que o profissional autônomo do mercado de câmbio deixava muito, ganhava pouco e não tinha lá muito com o que, né, peneirar o negócio. Então esse acho que foi um outro pulo do gato, na verdade, né? E como é que vocês inseriram esse cara dentro do negócio de vocês? Aí fazendo, né, o que também os players até hoje não fazem, as fintechs fazem um pouco mais, as tradicionais, o TradFi, corretora e distribuidora não, mas agregando valor para a marca, construindo a marca. Obviamente, com valor implícito. Conseguindo mostrar, não, cara, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe as esteiras, sabe os produtos, sabe como eles correm, entende a normatização, a gente tem conhecimento técnico programático, né, para produtar coisa web, né? E aí são 13 anos fazendo isso de acionar todo mundo via LinkedIn, de fazer campanha segmentada. A gente já teve, tivemos 2 bate-papos com o Ricardo Amorim há 3 anos atrás, explorando de fato questões técnicas empresariais do mercado financeiro. Tivemos bate-papos com o Marcelo Taz, falando de diversidade no mercado, de democratização do mercado bancário e cambial. Com o Geraldo Rufino também há 1 ano e meio atrás, né? Falando de, puxa, como é que o micro e o pequeno ali, o que é uma startup? Uma startup é emergente, é o micro e o pequeno, não tem nada a ver com fintech, que é uma empresa tech, ou fin, que é finologia, né? Que é tecnologia nas finanças, né? Estão fazendo literalmente construção de marca com marketing digital, cara, no digital, né? E fato é que nós somos uma empresa virtual hoje, né? Então, E assim,
vocês atuam num segmento, né, no mercado financeiro que podemos dizer que tem, conservador, tradicional, assim. Muito. O impacto, vocês conseguem ter uma ideia do impacto que vocês, eh, já causaram e Já tem continuam muito processo, causando rapaz, tem muito tem bastante continuam processo. causando nesse setor? Porque é uma solução super viável em Sim, todos os aspectos, mas que incomoda sim, aquilo que você mesmo falou, o modus operandi de um setor tradicional. sim. Sim, cara, a gente tem ali um contencioso, qualquer coisa pequena, né, que acaba não gerando nada de grave, mas a gente tem ali um certo contencioso jurídico, judicial, digamos, né, judicial, ameaça, coisa boba, né, de verbalizar besteira. Mas assim, a grosso modo, por que que isso se origina? Isso é de qualquer indústria, isso é qualquer mercado que faz parte de uma indústria. Você tem o status quo e a autarquia, que é o que o Bacen faz apartidariamente, independentemente de governo, a autarquia vem e fala: meu, aqui tá ruim, né, aqui tá caro, aqui a coisa não anda. E é o nosso papel, cara, é simplesmente identificar essas oportunidades, né? O empreendedor e o empresariar depois disso e falar, cara, legal, então de fato tá caro, tá ineficiente, não roda bem, nego não é remunerado, não tem oportunidade, vamos. Então, se for uma grande quebra de paradigma, principalmente para os bancos de middle, os corp, os de varejo um pouquinho, né? Porque os de varejo são top 4 aí que controla 85% do mercado bancário brasileiro, que é um absurdo. Os corp são operações bem específicas, tesourárias ali, coisa de financiamento bilionário de agro, né? Agora, os bancos de middle, que são os bancos familiares, geralmente, e as corretoras e distribuidoras, que são as familiares, essas sim foram muito impactadas, né? Porque, tipo, ano passado eu movimentei 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E eu tive uma queda de 16% em relação ao ano retrasado, que foi quase 1,4 bi. Então, isso estava onde? Nos bancos de middle muito mal feito e caro para o cliente final. E nas corretoras distribuidoras, né? Isso eu faço hoje dentro da onde? Do banco BS2, por exemplo, né? Então, sim, esse pessoal foi impactado, mas foi impactado por ter se acomodado em um status quo que o favorecia, né? Não o favorece mais. E é do game, né? Como qualquer indústria ou mercado. E você acredita que pode chegar aonde? Quais são, o que você vislumbra que deva acontecer nesse segmento nos próximos anos? Não sei nem se dá para dizer anos, porque é uma velocidade tão É, grande que é, pode ser nos próximos meses. Mas o exato. que vocês estão vislumbrando, já enxergando de oportunidades que estão Sim. surgindo que possam mexer ainda mais com esse mercado? Cara, demanda ainda muitos implementos tecnológicos, né? Mas o câmbio as a service, ou Forex as a service, ou Remittance as a service, é uma coisa que na América Latina, tá? Da bota da Argentina ao sombreiro do México ainda não roda, que é você tá com as APIs ali, né? Fazendo o papel do BAAS e do CAAS ou do FAAS. Isso eu vejo que é uma grande oportunidade que a gente está trabalhando para programar isso daí. Nossa programação, ela sempre tem aquele viés do parceiro comercial, do agente autônomo de câmbio. Como que eu vou fazer o câmbio as a service ali desse cara através da Abrão no banco, né? Então tem uma, uma brincadeirinha aí. Uma outra coisa bem legal é uma figura que o Bacen normatizou e que a gente pretende atuar, já está, na verdade, em desenvolvimento. Ele nem normatizou. O Bacen desburocratizou no novo marco cambial a compra aí esse é varejo, né? Seria o nosso front web, nosso front.com do varejo. O Bacen, entre pessoas físicas de maneira não profissional e eventual, a compra e venda de divisas, né, estrangeiras, moedas, até US$ 500, sem nenhum tipo de necessidade de procurar por uma instituição financeira bancária ou não bancária, ou por uma IP, uma de pagamento que não é financeira. A gente pretende explorar algum modelo nosso específico de plataforma de match ali, enfim. Isso eu vejo como uma grande oportunidade. Ninguém explorou ainda, já faz 1 ano e meio que o Bacen flexibilizou isso. E, cara, o dinheiro, o DeFi, né? Que eu acho que vai demorar para chegar no câmbio. Eu acho que a finança descentralizada ela vai chegar no mercado de câmbio por conta do BlockFi, né? No futuro, que é as validações, que é o blockchain. Agora, dentro do DeFi, eu vejo que ainda existirá a figura de você cambiar
o dinheiro criptografado pelo dinheiro fiduciário, né? E isso eu vejo como uma grande oportunidade, né? Então seriam esses três. O brasileiro, historicamente, tem evoluído nessa questão do investimento, né? Ou seja, o brasileiro nunca teve a cultura de poupar e, consequentemente, investir, mas de uns anos para cá isso tem melhorado cada vez mais e, obviamente, a busca por oportunidades, ferramentas, também começa a ser mais refinado. Um dos caminhos que tem crescido é o investimento fora do Brasil, ou seja, ações na bolsa dos Estados Unidos, na Europa, mesmo em câmbio. Como é que você vê esse mercado de investimento no exterior, isso unindo, casando com o negócio de vocês? Cara, essa globalização no sentido de trazer, né, ou deixar acessível para qualquer mercado papéis gringos, no mercado de capitais, dependendo da classe do ativo, cara, eu acho fenomenal. Só tem que, obviamente, saber com quem você está fazendo esse investimento offshore. Seja, exemplo, no nosso caso, você falou de investir em dólar também, não só em papéis, né? Seja igual, a gente tem um conta internacional PFPJ, o simples fato do cara fazer ali, mandar 50, 100 mil dólares para a conta offshore dele, ele já está se redeando contra uma variação devido a um compromisso que ele venha a ter, ou até mesmo poupando em dólar. Lembra que o mercado saiu de 5,21 para 5,76 em, sei lá, 3 semanas, né? Um mês e meio mais ou menos. Então a gente está falando aí de 10%, 50 centavos, 10% em um mês é uma coisa, né? E dólar, né? Uma coisa que existe, que tem aceitabilidade, transacionabilidade. Então eu acho fenomenal, só tem que saber com quem você está trabalhando, como qualquer indústria, qualquer mercado, porque você tem ali, né, security, ou a figura, né, do mercado de capitais, ou da corretora, ou do banco de investimento no exterior, normatizada, e uma fintech, né, uma ponte aqui no Brasil para que isso ocorra em solo estrangeiro, porque esses papéis estão custodiados lá fora, ela também tem previsões. Então, onde o câmbio é fechado? Está num aplicativo, num ambiente web, né? O mobile na palma da sua mão, mas aonde que esse ambiente web está fechando o seu câmbio? Para onde que você vai mandar seus reais, né? E uma vez que você aplicou isso em papel em ativos financeiros, aonde esses ativos estão custodiados? Então, ter esse tipo de precaução, mas eu acho fenomenal. E, mais uma vez, é uma provocação para o mercado doméstico. Fala, cara, a concorrência tá aí, né? O mundo é praticamente um só hoje em dia, essa velocidade de informação que a gente tem, né? Tudo integrado em tempo real. Eu acho incrível. É sim tendência. Tem uma ótica minha, pessoal, não é profissional, nada a ver com o Abrão Filho, mas eu ainda acho que as oportunidades estão nos mercados emergentes, e instáveis, como é o caso do Brasil, né? Que você tem empresas aí com ações valendo R$ 10. E, meu pai do céu, essa empresa para valer 30, 40, 50, mas isso leva tempo. Sim, mas, Eventualmente está lá fora, mercados muito mais maduros, mais evoluídos, em que, né, não tem as oportunidades, assim como também não tem os riscos que aqui tem. ou seja, você tem riscos e oportunidades Exato, aqui e exato, riscos e oportunidades também fora, riscos menores. Os exato. retornos também Os retornos oscilam também são de acordo diferentes. exatamente com Você esse tem risco. essa questão aí da taxa básica de juros norte-americana e europeia. É que, de fato, pô, a Europa com 5% ao ano, 3,5, 3,70, 4,20, às vezes com 5,5 ao ano, aí você pode comprar até uma renda fixa, uma emissão de um banco diretamente, né? Que é super seguro e você tem 5 em dólar, né? Quer dizer, é algo né? Nem imprevisível, mas inestimável há 15, 20, 30 anos atrás, né? Que acontece hoje, né? E com risco de Europa, né? Estados Unidos, pô, você Risco comprou ali, cara, você comprou um CDB, né? Uma emissão de dívida do Wells Fargo. Qual que é o risco? Tem, claro. sempre vai ter. Mas, sei lá, cara, qual que é o tamanho do patrimônio do Wells Fargo, né? Do Bank of America, por mais que ele tenha passivos ali, inadimplência, enfim. Quer dizer, uma segurança muito grande, né? Que estratégias você vê, principalmente para as empresas, para poder proteger o seu patrimônio, né? Se proteger economicamente. Você já falou um pouco, né, dessa oscilação que teve no câmbio, no dólar, mas que tipo de outra estratégia você imagina que você vislumbra que possa ser aplicada para as empresas para proteger o seu negócio? Ó, eu vou falar de uma que tá muito aquela onda de back to the basic.
E eu acho que é isso daí. Eu acho que o old school, em alguns aspectos, não sai de moda. Então, cara, sustentabilidade empresarial, né? Acho que a moda da superavitariedade voltou, né? Ou seja, você tem que ser superavitário. E para ser superavitário, você precisa ter margem líquida. Você não pode trabalhar alavancado. Você não pode querer ter a certeza da receita, você só tem a certeza da despesa. A gente viu o que aconteceu lá com o Silicon Valley Bank em março do ano passado, com uma fuga em massa de correntistas devido a uma série de mútuos que ele fez ali, muitas vezes mútuos até alavancados, e retornos de startups, empresas embrionárias que, né? E isso não é só na economia digital, na economia real também, no varejo, as aéreas. Então, o micro, o pequeno e o médio, cara, acho que é o segredo aí do empresariar, né? Quer dizer, você tem a certeza do custo, você não tem a certeza do retorno da receita. Então, trabalhar de maneira assim, digamos, tendo responsabilidade fiscal, zelar pela superavitariedade, pela liquidez em caixa, né? Ter a solidez, isso para mim acho que é o principal ativo, né? E aí, o resto é algo a mais que você pode fazer para rentabilizar teu caixa, para expandir seu negócio. E desdobrando disso daí a diversificação, né? Você pode diversificar com câmbio, né? Pô, vou ter um pouco igual a nossa conta multimoeda. Dólar uma das contas, né? A conta offshore PFPJ multimoeda. Dólar norte-americano, dólar australiano, canadense, euro, libra esterlina. Então você pode estar ali simplesmente posicionado nessas divisas sem comprar nenhum papel. O teu risco ali, a grosso modo, é o banco e o dinheiro da Inglaterra, né? Da libra esterlina, que é o primeiro padrão ouro do mundo, né? Então, diversificar o risco local, Brasil para exterior, mas divisa também, não só dólar, euro, libra, isso eu acho interessante. Diversificar estoque de dinheiro, né, de papel, mesmo que seja dinheiro eletrônico, com estoque de papéis de dívida de grandes instituições. E aí é brincar um pouquinho em cada cesta, né? Uhum. Ah, mas aí, nesse sentido, qual é o peso, qual é a importância que entender um pouco dessa flutuação, do câmbio tem, Assim, como isso é relevante, importante aí. para gerir de uma forma sustentável o É, seu negócio? cara, o câmbio é muito volátil, né? E inesperado. Agora, você ter profissionais ali com experiência de mercado te dando esses direcionamentos sólidos, né, com o pé no chão, e também fazendo análise de forecast, né, de futuro, acho que ajuda a empresa ou a pessoa física investidora imobiliária no exterior ou qualquer outro tipo de investimento. Aconselho que procure sempre o profissional, né? No nosso caso, a gente tem lá nossos agentes autônomos de câmbio que tem essa expertise para analisar a banda cambial, verificar forecast, de repente passar ali uma previsão de onde seria o momento mais ideal, do fracionamento das operações para diluir risco. Então, sempre que você tem um profissional, você sai só da tua ótica, da tua bolha pessoal, né? Da tua visão de investidor, né? Isso eu acho interessante. E como é que você falou um pouco já da questão dos bancos ali de middle market, né, e que, foram e estão sendo impactados, por essa revolução toda. Como é que você está vendo a atuação, desses novos bancos que estão, nascendo, bancos digitais que atuam um pouco também nesse segmento? Como é que você vê essa movimentação, esse mercado? Cara, aí você tem aquela normalmente quando a gente fala de banco digital, você tem desde uma instituição financeira bancária atuando com plataforma, sem posto de atendimento físico e teoricamente com tecnologia, até uma IP, que é uma instituição de pagamento que ela fez o chamado rebundling, né, rebund. Ou seja, eu começo com pagadoria, compensação de boleto, TED, Pix, aí eu passo a ter uma financeira no grupo, começo a trabalhar também ali vendendo CDB, enfim. Então você tem o rebundling, que é onde você não tem a instituição verticalizada, você vai por carteiras, que são as IPs geralmente que vêm com este fenômeno. Você tem os correspondentes, né, desenhando todo o teu fluxo, todo o seu banco virtual dentro de outro banco, com bank as a service ou não. E você tem também uma coisa interessante, que acho que foi isso, na minha visão, que fomentou mais esse mercado de neobanks, né, ou os heterodoxos ou os digital banks, que é a embedded finance.
Ou seja, quando você, de repente, o mercado varejista, direto doméstico, né, ali, concorrência, margem pequena, ou quando o mercado de aéreas já não consegue, puta, onde é que eu vou fazer, né, explorar receita, ter receita periférica, o que que tem orbitando aqui? Aí ele passa a ser um banquinho, né, para o Entendi. cliente dele. Aí ele passa a consumir APIs, apesar do mercado de API no Brasil ser bem precário para tudo. O fato é que, falando aqui um pouco da Abrão, basicamente, a gente se integra com os bancos criando robô. Robô para logar, capturar e a gente do nosso lado programando, né? A API é uma coisa muito precária aqui no país ainda. Então, o player pega, cria um banco digital para a sua carteira, quase que um banco fechado, né? Para financiar o seu cliente a curto, a médio prazo, para cortar custo, tarifação ali. Tudo bem que o Pix para PF, para o MEI não tem, mas Pix ali para ME e EPP tem custo. Então, eu acho fenomenal, fantástico. Mas eu creio que o Embedded Finance, né, que é a empresa que não tem na sua veia a natureza bancária ou financeira, ter um banquinho ali para atender sua carteira, isso foi o que fomentou muito esse mercado e acho que é tendência, né? Que bom, que bom que é tendência, né? Porque por mais que isso ainda de repente fique na indústria bancária de middle, sai do varejo, que a concentração grande está nos varejistas, no Uhum. top 4 aqui no Brasil, né? Isso, que precisaria dar uma. Os Precisa bancos muito. digitais não tentaram ou tentam fazer essa Não fazem, diversificação um pouco desse. fazem, mas é complicado pelo seguinte, o banco de varejo, ele tem um funding muito grande. E como é que você vicia o cliente? PF ou PJ? Como é que você, né? É com crédito. É difícil um neobank, seja através do Embedded Finance, ou seja através do que eu sou, um banking em câmbio, né? Consumindo um pouco de API, fazendo robô para pagadoria internacional, né? Cross-border. É difícil você morder de maneira assim exponencial, ano após ano, o varejo, o banco de varejo. Porque ele tem uma condição de caixa doméstica internacional, né? O top 4 aqui, 2 dos top 4 brasileiros, 3 estão entre os 50 maiores bancos do mundo, falando de valor de mercado, de capitalização, né? Quer dizer, e aí ele consegue ter condições de linha de crédito que dá giro, fôlego para o empresário, enfim. Então, sim, aos poucos você consegue descentralizar, mas os próprios relatórios de economia bancária do Banco Central falam isso, né? Algumas passagens, ainda há uma grande concentração, apesar do avanço, né, das IPs, corretoras, fintechs, ainda há papapá, né? As entrelinhas ali. É difícil, né, cara? Tem um banco de middle ali, corporate enorme norte-americano, que tem 40% de um banco digital no Brasil. Puta, esse cara tem corpo, tem musculatura financeira, então ele consegue brigar um pouco, né? Surgiram recentemente dois bancos com veia de investimento, mas que são múltiplos. Que tem, puta, a gente tem 13 anos de mercado, esses players têm 25, 30 anos, né? Acho que dá para chegar perto disso daqui uns 15 anos, Abrão Filho, por exemplo. Então esses caras hoje batem um pouquinho, né, no banco, nos de varejo, enfim. É na manha do gato, né? Ali vai levando e, né? Então, obrigado pela conversa. Um prazer. Prazer falar com você e sucesso daqui para frente. Obrigado. Para nós, cada vez mais e quem sabe nós nos falemos mais aí, mais para frente.